A paz do Senhor, meus amados irmãos. Queria fazer uma devocional hoje em vídeo com vocês. Acabei de chegar aqui da igreja do Bangu. Como os irmãos sabem, hoje teve a última intercessão distrital. Estivemos ali junto com os nossos irmãos, com os nossos líderes distritais, com nossos pastores, com o nosso SD. E foi uma bênção, uma palavra muito forte, a qual Jesus ele falou conosco essa noite, que nós temos que estar disponíveis, dispostos a fazer a obra de Deus. Parar de reclamar, parar de olhar para erros e estar diante do altar, diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como fez o profeta Isaías. Eu gostaria de trazer algo para vocês essa noite, algo que possa edificar vocês, algo que vocês possam pegar e olhar para si e falar: olha, aqui eu estou errado, aqui eu não estou, o que eu preciso. Então, esse é um papel do pregador: ouvir a voz de Deus, saber o que Deus quer que você fale e falar aquilo que Deus mandou falar. Então, gostaria de ler aqui para vocês o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, lá pelo verso 18 e 19, quando Jesus começa o seu ministério, começa a chamar os seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então, deixando logo a rede, seguiram a Jesus. Imediatamente seguiram Jesus. E adiante ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram Jesus. Irmãos, você já parou para se perguntar, já parou para pensar e lembrar quando Jesus te chamou? Qual foi a tua atitude? E a atitude que você está tendo hoje foi a mesma que quando Jesus te chamou? Você tem o mesmo ímpeto quando você estava naquilo que nós chamamos de primeiro amor? Quando você aceitou Jesus, quando você começou a trabalhar na obra de Deus? Como você está hoje? Ou você está naquela fase de estar cansado, naquela fase de qualquer coisinha não te dá vontade de ir para a igreja? Eu quero repreender esse desânimo na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreende isso da tua vida. Jesus, ele te chama e nós temos que fazer como aqueles homens. Imediatamente deixar tudo e seguir Jesus. E deixar que Jesus seja o comandante do barco. Deixar que Jesus nos leve a ser verdadeiramente pescadores de almas, pescadores de homens. Deixar que Jesus nos molde para que possamos ganhar almas para o reino de Deus. E precisamos ter algumas coisas para sermos discípulos de Jesus. Precisamos parar, analisar e pensar se realmente temos sido discípulos de Cristo. Será que estamos refletindo a glória de Deus nessa terra? A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é para você ouvir Jesus e seguir Jesus como aqueles homens. Ouça a voz de Deus. Não fique pensando assim: olha, será que eu vou? Será que eu não vou? O pastor quer que eu pregue, será que eu prego? Será que eu não prego? O pastor quer que eu louve, será que eu vou louvar? Irmãos, agarra a oportunidade e vai. Ah, mas eu não prego bem, eu não sei pregar, eu não sei louvar. Irmãos, então aprenda, mas agarre a oportunidade. Jesus te chama essa noite a fazer a obra dele, não para a glória do presbitério, não para a glória do pastor, mas para a glória de Deus. Então ouça a voz de Jesus e siga Jesus. A segunda coisa que eu falo para vocês é que Jesus, ele chama duas pessoas, e são pescadores. E logo depois Jesus chama mais dois, que estão consertando as redes. Tão importante é aquele que pesca, é aquele que conserta a rede. Porque se aquele que está pescando tiver com a rede furada, não vai pescar nada. Tão importante o pastor, quanto é importante o diácono. Tão importante o pregador da noite, é importante aquela pessoa que coloca a água para o pregador. Tão importante o presbítero, quanto aquela pessoa que limpou o banco da igreja.
todos nós temos a mesma importância diante de Deus. Tão importante aquele que vai pescar quanto aquele que conserta a rede. E a terceira coisa que eu quero colocar para vocês nessa devocional é que a questão de consertar a rede. Para ser discípulo de Jesus, precisamos consertar as nossas redes. Temos que parar, olhar para nós mesmos, analisar e consertar as nossas redes. O que está errado na tua vida? O que está errado na tua vida? Conserta a tua rede, irmão. Eu preciso consertar minha rede, você também precisa. Eu preciso parar e olhar para mim mesmo quase todos os dias e falar, olha, Diogo, você está errado nisso, você precisa melhorar nisso. A minha palavra para vocês final é: conserte a sua rede. Mas pastor, o senhor está falando de quê? Você tem frequentado os cultos? Você tem sido dizimista fiel? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem perdoado? Você tem evangelizado? Você tem falado com Deus e pedindo a Deus para que tire as coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus? Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, eu já falei isso para vocês. Conserte a tua rede. Uma boa noite a todos vocês, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e lembre-se, Jesus chamou vocês para uma obra muito grande, não é só para ficar ali no templo em Uandurucena, é para ir para as casas, é para ganhar almas, é para ganhar famílias, é para engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.